A missa da ceia do Senhor nos coloca diante do mistério de Deus que não se cansa de nos mostrar como é que devemos viver. Sim. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos que por 3 vezes o evangelista insiste que Jesus sabia da sua missão. Sabia do muito amor que ele tem por nós e o que esse muito amor poderia fazê-lo. Essa semana alguém me perguntou assim, mas padre, a gente olha toda a situação da Semana Santa, tudo que Jesus vai passar. Ele sabia que tinha que morrer na cruz e o único jeito dele nos salvar era morrendo na cruz. Vamos lá, no Evangelho de hoje a gente vê que Jesus sabia que a sua missão era nos salvar. A salvação não está automaticamente ligada à questão da cruz. Não é assim. Porque senão nós seríamos predestinados. Não, e nós não acreditamos em predestinação. Senão seríamos algo parecido com aquilo que os que professam o Espiritismo acreditam. Que a gente vem e tem que fazer, se não fazer daquele modo, não cumpriu a missão, depois tem que voltar. Não, nada disso. Não é isso que o cristianismo entende e ensina. Jesus, motivado por muito amor, sim, por muito amor, assume esta missão de nos salvar. Mas ele sabia que ao assumir esta missão, ele não teria, por isso mesmo, uma vida fácil. A sua vida não seria fácil. Teria perseguição, teria incompreensão, teria as mentiras contadas a ele e sobre ele. Ele sabia de tudo isso. Mas ele não volta atrás. Ele não arruma desculpas. Como nós, por vezes, arrumamos muitas desculpas para não fazermos o que deveríamos fazer. Jesus não, ele não faz isso. Ele vai até as últimas consequências. É traído por Judas, é incompreendido por Simão Pedro, os discípulos não entendem o seu gesto, mas isso não o para, isso não o amarra. E nós, por vezes, paramos, porque, não entendem o que eu estou fazendo. Me apontam porque eu vou à igreja. Me apontam porque eu sirvo a Deus. Me apontam porque eu levo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos parar por causa disso. Devemos continuar a nossa missão. É isso que Jesus faz. O gesto feito por ele, aos olhos dos incrédulos, pode parecer estúpido, muito estúpido. Como assim? Ele, que diz que é filho de Deus, se abaixa e lava os pés dos seus discípulos? Não deveria ser o contrário? E Jesus nos mostra que não, é assim mesmo. Ele nos deu o exemplo. Ele nos deu o exemplo. Então, ao abaixar e lavar os pés dos seus, Jesus não está passando por uma situação de humilhação, não está sendo diminuído, ele não é, de alguma maneira, rebaixado por isso, não. Mas aqui ele nos mostra que se quisermos fazer a vontade de Deus, é assim que funciona. Devemos lavar os pés uns dos outros. Em que sentido, padre? No serviço. No serviço. Minha gente, não é segredo para ninguém quanta coisa horrível tem acontecido nos últimos tempos. Quanta maldade sendo espalhada nos últimos tempos. E alguém há de se perguntar, mas padre, como que Deus permite tudo isso? Não, não é que Deus permita. A maldade não vem de Deus.
A raiz da maldade não está em Deus. Ela está onde? Nos corações que se fecham a Ele. Quando um coração se fecha a Deus, aí está instalada a maldade. E ela tem as suas próprias ações, que são horríveis, que são lastimosas. Mas nós somos chamados, queridos filhos, a transformar esta realidade, a não nos conformarmos com o fermento da maldade, mas do contrário, a fazermos com que o fermento da doação se instale. Mas no mundo onde nós não vemos ninguém colocando-se ao serviço de ninguém, como que fica? Onde não se aprende a servir e se espera que o outro sirva, mas não numa ideia maluca de que os outros são meus serviçais, não isso. Mas nós sempre culpamos o outro por tudo. Ah, eu não faço isso porque o outro não faz. Isso é terrível, isso é terrível. É muito estranho quando nós vemos assim, né? Algumas pessoas jogarem a culpa no outro. Ah, eu não vou à missa porque meu pai não vai. Eu não faço o bem para o outro porque o outro não faz o bem para mim. Ah, como se dependesse do outro a nossa atitude. Não, não depende do outro. E não depende do outro merecer. Nós não somos bons porque o outro é bom comigo. Nós não amamos porque somos amados pelo outro. Nós não praticamos o bem esperando receber o bem em troca. Senão isso chama-se comércio, barganha. Isso não é amor de Deus. É claro que quando nós semeamos ao nosso redor o amor, o serviço, a disposição, o ambiente fica favorável a isso também acontecer, mas não é regra, não é regra. Por quê? Porque nem todos os corações estão abertos. Ah, padre, mas o senhor fala isso porque o senhor não conhece com quem eu convivo, mas você está lá. Você deve transformar este ambiente, você deve dar o exemplo, onde quer que estejamos. Nós lavamos os pés uns dos outros quando nós aproveitamos as oportunidades que temos para fazer o bem. Não confundamos, minha gente, Deus não quer ninguém bobo. Deus nos quer bons. Bons. Aí tem gente que diz, ah, padre, mas o mundo é dos espertos. É de quem sabe passar a perna. Jesus nos mostra hoje que não. O mundo é de quem sabe amar. O mundo é de quem sabe servir. O mundo é de quem sabe abaixar-se para lavar os pés. Porque é assim que ele nos ensinou. Ele sabia, ele tinha consciência de tudo. Mas mesmo assim, vai até as últimas consequências. Por amor a nós. Nós não podemos desperdiçar este amor. Nós não podemos fazer pouco caso deste amor de Deus. Por isso, queridos filhos, a missa da Ceia do Senhor, onde nós temos a instituição da Eucaristia. Hoje em João é no lava-pés, é no serviço que nasce a Eucaristia, que nasce o sacerdócio, que nasce a igreja. É da bacia, é do jarro, é de abaixar-se, é da humildade, mas não da falsa humildade. Se nós fizermos uma rápida pesquisa e perguntarmos para 10 pessoas se elas se acham humildes, 15 vão dizer que são humildes. Se perguntarmos para essas mesmas 10 pessoas se elas são invejosas, 20 vão dizer que não são invejosas. Mas 30 vão dizer que sentem inveja dela. A conta não fecha. Por quê? Porque nós apontamos sempre o erro do outro. Nós achamos que já estamos prontos o suficiente, que não precisamos melhorar nada, que está bom do jeito que está, e os outros, se quiserem, se acomodem ao meu jeito. Mas Jesus mostra que não. Devemos ir contra a maré. Devemos abaixar e lavar os pés. Devemos viver a verdadeira humildade. Se vamos ser compreendidos, ótimo. Se não vamos, não é motivo para pararmos. Devemos
continuar. Porque é assim que Cristo nosso Senhor nos ensina. E ele termina o evangelho de hoje dizendo aos discípulos e a nós: dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, daqui a pouco, o padre não vai fazer um teatro. O padre não vai fazer uma espécie de encenação do que Jesus fez. O padre, em nome da comunidade, se abaixa e lava os pés de alguns membros da comunidade. E todos nós devemos, no nosso dia a dia, também fazermos o mesmo. É para marcar, é para servir mesmo assim, de sinal, um sinal bonito, de olharmos. Estamos sendo de fato sinais de humildade onde nós estamos, no trabalho, na escola, na família, não sei? Tratamos os outros com cordialidade, com amor. É nos gestos pequenos que a gente agradece a Deus pelo muito amor que Ele tem por nós. Então, queridos filhos, que a missa da ceia do Senhor nos inculte esse desejo de trabalharmos a humildade. Na Santíssima Eucaristia, Cristo nosso Senhor se faz pequeno, se faz frágil, se faz pão para nos tornar fortes, grandes e dignos do seu amor. Então, que a partir do exemplo de humildade de Jesus, também nós nos esforcemos por vivê-la de verdade e com empenho.